Gente, eu não sei se vocês sabem, mas a sequência de difusão ela é uma sequência T2, né? Ponderada por difusão. A gente já vai ver como é que a gente chega nesse negócio de difusão. E ela é uma sequência ecoplanar single shot. E ela é meio híbrida ali, ela usa gradientes ali de forma bem intensa, né? Antes e depois dos pulsos de refocalização. E quem pondera, quem pesa em difusão é aquele valor de B que a gente vê lá na nossa imagem. Quem aqui já fez uma imagem de difusão e prestou atenção que parece que sai duas imagens ali? Uma que é B0 e uma que é B1000. Já prestaram atenção que tem isso lá? E alguém sabe a razão disso? Por que a gente tem por que gera duas sequências aí? É justamente porque a gente precisa das duas para fazer o mapa de ADC, tá? É feito uma série de cálculos lá e aí ele consegue identificar se aquele brilho que a gente está vendo é um edema vasogênico, é um edema citotóxico, o que está acontecendo ali. Mas enfim, quem pesa de verdade... mais uma coisa super importante em relação à sequência de difusão. Além de ela ser uma sequência single shot e spin ecoplanar, ela é uma sequência que usa supressão de gordura. Lembra que a gente acabou de falar que a sequência ela é um T2? Só que quando a gente bate o olho nela, a gente pensa assim, isso aqui parece um fleck. Só que é um fleck sem calota craniana, sem couro cabeludo, né? Não tem o brilho ali característico das sequências T2 que a gente vê no crânio normal. É porque a gente usa supressão de gordura. Por que a gente usa supressão de gordura? Porque como é uma sequência que tem sucessivos, ela é sucessivamente refocalizada ali, né? De uma forma ou de outra, ela é muito suscetível a artefatos, gente, de desvio químico, de deslocamento químico. Para resolver esse problema, a gente usa supressão de gordura. E ela também é uma sequência que sofre bastante com artefato de suscetibilidade magnética, então a gente vai ter uma distorção ali na interface ar-tecido, na interface ar-osso, tecido-osso, a gente vai ter uma distorção ali, vai acabar brilhando em difusão, principalmente na região da mastoide ali, do osso petroso. E aquele brilho naquela região não é restrição à difusão, como a gente vai ver daqui a pouco. Aquilo é só um artefato de suscetibilidade que não conseguiu ser corrigido, tá bom? E aí, gente, por que essa sequência de difusão ela é tão importante? Porque a gente consegue ver a partir do movimento... A molécula de água ela tem um movimento em condições normais, randômico, quer dizer que ela tem um movimento dinâmico aleatório, ela vai para lá, para cá, para todos os lugares. E esse movimento aleatório dela, quando ela tá livre, quando ela não encontra nenhuma barreira para ir caminhando, a gente fala que essa molécula não está restrita. A difusão dela está livre. E quando esse movimento não está restrito em difusão, a gente vê um hipossinal. Quando a gente vê aquela imagem lá B0, B0 significa que a gente tem nada de ponderação de difusão. A gente está vendo pura e simplesmente a imagem T2 ecoplanar. E aí a gente vai ver, se você prestar atenção, é um T2 mesmo, de baixa qualidade, mas é um T2. Quando a gente pesa ela em difusão, a gente dá um B1000 para ela, um valor de 1000 para B, a gente vai ter ela ponderada por difusão. Aí a gente vai deixar de olhar a ponderação T1 ou T2 e a gente vai ver quanto essa molécula de água ela conseguiu se mover ali no espaço. Para quem chegou agora, a gente está falando de difusão, tá? E a gente consegue ver o quanto ela consegue se movimentar aí. Movimentou mais, brilha menos. Movimentou pouco, tá parado, tá difícil, eleva o brilho na imagem, tá? Então, onde que a gente tem água no encéfalo, por exemplo? A gente não tem líquido cefalorraquidiano lá dentro dos ventrículos? Quem já reparou que na imagem ponderada por difusão, líquor apaga em B1000, porque lá em B0 ele brilha lindo, maravilhosamente. Afinal, a gente está falando de uma ponderação T2 e água brilha em T2. Quando a gente vê na difusão água apagada lá nos ventrículos, significa que ela não teve problema para se movimentar. Ela estava indo livre para qualquer lugar, não esbarrou em nada, significa
ela estava bem ok, o movimento estava tranquilo. Então a gente não tem restrição à difusão das moléculas de água. Como não tem restrição, o movimento apaga. Agora vamos supor que a gente tem restrição, Joyce. A gente tem restrição aqui e o que causa restrição? Algumas coisas causam restrição. Um acúmulo de células. Quando a gente tem uma área hipercelularizada, ou seja, tem muita célula naquele espaço, a gente pega o mesmo espaço que a água estava caminhando, beleza, ali no meio, e a gente diminui o espaço dela porque a gente ocupou aquele espaço que estava ali com água, a gente ocupou com célula. Então a gente diminuiu o espaço extracelular. Quando a gente diminui o espaço extracelular, a gente dificulta a passagem da água por a difusão da água, a gente restringe o movimento da água. Então, nesse cenário, a gente tem restrição à difusão e hipersinal. É por isso que os tumores hipercelularizados, eles brilham em difusão. E o que mais brilha em difusão? A gente tem o edema citotóxico, que foi assunto da nossa enquete de ontem. O que é o edema citotóxico? O edema citotóxico acontece quando existe uma falha de ATP, quando a bomba de sódio falha. Vamos parar de falar difícil, né? A célula falhou o mecanismo de defesa dela, de deixar alguma coisa externa passar para dentro, houve uma falha nas células, e aí ela começa a permitir que entre sódio para dentro da célula. Isso incha a célula, ela fica toda inchadona. A célula inchada, gente, ela diminui o movimento que tem entre células agora, né? A gente tinha um espaço bem confortável para a água ficar ali, no movimento dinâmico dela tudo ok. E aí a gente pega e enche essa célula, o movimento que tinha fora dela agora diminui, porque a célula está inchada. Então esse é o edema citotóxico. Quando acontece uma falha celular, ela incha e o espaço entre células, ele fica reduzido. Então esse é o edema citotóxico. Quando a gente tem edema citotóxico, a gente tem restrição à difusão e vai brilhar também. O edema citotóxico é o oposto do edema vasogênico. O edema vasogênico está associado normalmente a metástase e tumores primários. E o que acontece? A gente tem um excesso de água agora entre as células. Quando a gente tem um excesso de água entre as células, a gente aumenta o espaço ali no meio, o corredor fica mais largo e as células conseguem passear livremente nesse meio. Não tem mais restrição agora da difusão da água. Ela pode passear à vontade, ela pode correr se ela quiser. E quanto mais livre é o movimento dela, menos brilhante aparece na nossa difusão. É por isso que o edema citotóxico brilha em difusão, é porque a gente apertou o caminho, ela tá com dificuldade de passar ali, ela tá tentando passar, esbarra numa célula, esbarra na outra, tá difícil, tá restrito, aí brilha. O edema vasogênico não. Aumenta o espaço mesmo entre as células, deixa o caminho mais largo, o corredor fica enorme e ela corre ali no meio. Então não tem restrição, apaga. Vai ter exatamente a mesma intensidade de sinal que tem dentro dos ventrículos. Baixo sinal, edema vasogênico. Alto sinal, edema citotóxico. Que mais causa restrição à difusão? Além dos tumores hipercelularizados, que a gente tem um aumento de células, uma redução do espaço ali no corredor, a gente já viu que o edema citotóxico, que é a falha da célula, ela incha, reduz o espaço extracelular, a gente tem restrição. Além disso, a gente tem restrição quando a gente tem um ambiente viscoso. O que eu quero dizer com ambiente viscoso? Faz de conta agora que você está em cima de um penhasco, você pulou no rio, pulou no mar e você saiu nadando igual peixe sem dificuldade nenhuma. Tem ninguém querendo te agarrar, tá fácil de você nadar. Esse é um movimento não restrito da água. Agora imagina que você acabou de pular num poço de lama. É difícil, não é? Eu nunca pulei no poço de lama, mas eu imagino que deve ser muito difícil se mexer dentro de uma poça de lama. Tá restrito, tá difícil, tá pesado. Então esse ambiente viscoso para a água é ruim. Ela fica difícil dela se movimentar, isso causa restrição à água, causa
um brilho nas nossas sequências de difusão. E esse ambiente viscoso a gente encontra em abscessos. Então, a difusão ela é super importante no diagnóstico diferencial entre abscesso e necrose tumoral, tá? E necrose metástica. Porque na necrose, gente, a gente vai ter um ambiente líquido ali dentro, só que ele não muda a viscosidade dele, a água ela se movimenta livremente, então apaga a difusão. Quando a gente tem um movimento restrito, como por exemplo no abscesso, que o pus ali, esse abscesso ele tem uma viscosidade mais pesada, a água fica difícil dela se mexer, aí a gente vai ter essa restrição e aí vai brilhar em difusão. Tô adorando ver os coraçãozinhos subindo, tá? E aí, gente, além da viscosidade dos abscessos, o conteúdo de queratina que a gente encontra dentro dos tumores epidermoides também causa restrição à difusão. Então, a gente deu para perceber que difusão é uma sequência fundamental no nosso exame de crânio, né? Então, dá para fazer diagnóstico diferencial entre cisto aracnoide, por exemplo, que o conteúdo dele é líquor, e aí a gente vai ver que apaga. O cisto epidermoide brilha porque tem restrição à difusão. A gente consegue fazer diagnóstico diferencial também na sequência de difusão entre necrose e abscesso. A gente consegue ver se aquele edema, se o paciente... gente, pacientes que acabam de sofrer um AVC isquêmico, o que acontece no AVC isquêmico? Por alguma razão ou outra, o sangue deixa de chegar. Quando ele deixa de chegar, aí a célula começa a entrar em falência, ela sofre aquela falha, começa a entrar mais sódio para dentro da célula, diminui o espaço entre células e a gente vai ter restrição à difusão. Nesse caso, a difusão é muito importante, porque num prazo de aproximadamente 30 minutos, a gente já consegue identificar se houve ou não um AVC isquêmico e o médico consegue entrar com a conduta mais apropriada para aquele tecido cerebral não ser perdido, para ele conseguir reverter os efeitos aí desse AVC isquêmico, certo? Deixa eu beber água aqui que tá difícil. Obrigada, gente. Tô vendo que vocês estão gostando da explicação. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações se a gente não esqueceu de falar nada. A gente já viu que ela tem artefato de suscetibilidade, né? Ali na interface entre ar e tecido, ar e osso e tecido, a gente vai ter aquele brilho ali na região petrosa, na região das mastoides, que vai brilhar, não tem muito o que fazer, mas não é restrição à difusão nesse caso, é só um artefato de suscetibilidade. Só para recapitular, restrição à difusão. Vai apagar na difusão e vai brilhar em difusão e apaga no nosso mapa de ADC, tá? A gente tem sempre que conferir o mapa de ADC para conferir essa informação. Quando a gente tem quando a gente não tem restrição à difusão, a gente não vai ter brilho disso. Essa imagem ela vai aparecer apagada pra gente, como por exemplo lá no edema vasogênico. Quando ela apaga pra gente no edema vasogênico, vocês vão ver que no mapa de ADC, essa mesma área ela vai brilhar semelhante aos ventrículos cerebrais ali, tá? Então brilhou em difusão, apaga no ADC, apagou em difusão, brilha em ADC. Cuidado com T2 largos. O colega aqui está comentando do artefato T2 Shine Through. O que é esse artefato, gente? Essa sequência de difusão, a gente não pode esquecer que ele é um T2 antes de ser difusão. E aí, o mapa de ADC ele é super importante, inclusive para saber se aquilo realmente é uma restrição à difusão ou um artefato em que a ponderação T2 se sobressaiu naquele momento. Se ela se sobressaiu, a gente vai saber se é um artefato ou restrição lá no mapa de difusão. Porque no mapa de difusão, isso não vai apagar, não vai ser um negativo uma coisa da outra. Só vai apagar no ADC o que realmente for restrição à difusão mesmo. É um artefato legal, pouca gente já ouviu falar, mas existe. E é por isso, inclusive, que nasceu o mapa de ADC, para ter certeza se aquela imagem que o médico está vendo é, de fato, uma restrição ou um artefato T2 True, tá? Shine T2 True.
Dá para melhorar a resolução e difusão? A resolução da difusão é uma coisa complicada de tentar melhorar, porque o que acontece? O mecanismo de criação da difusão, ele é meio complicado, né? A gente usa gradientes muito rápidos, a gente faz a refocalização muito rápida, ela é uma sequência ecoplanar, então a gente não pode esperar muita resolução da difusão, infelizmente. Por que próstata altera B0? Carlos, eu não vou te responder isso hoje de forma proposital, porque na quarta-feira que vem, eu e uma colega de trabalho, né, a gente vai estar aqui para falar só sobre próstata multiparamétrica, sobre difusão em próstata, e a gente vai falar da difusão na próxima quarta-feira, tá bom? No domingo, gente, nós vamos falar sobre, aproveitando a oportunidade, eu e o enfermeiro Júlio, a gente vai estar falando sobre as possíveis complicações do paciente em função do uso do contraste, quem pode usar, quem não pode, como faz o cálculo do clírice, o que é o clírice, como que a creatinina afeta aí, qual o limite de creatinina que a gente pode estar injetando contraste nesse paciente, quais os fatores importantes que a gente precisa estar atento, que às vezes a enfermagem não sabe, a gente precisa prestar atenção. Coisa de gel, tem muita gente que me pergunta, gel com 18, qual o fluxo que eu posso, até quanto eu posso injetar com esse gel? Ele vai responder isso também, ele vai estar falando sobre um pouquinho de Primovist, a gente conversou sobre Primovist recentemente, mas ele vai estar dando uma pincelada nesse assunto também, e eu acho que vai ser uma live super interessante, se fosse vocês, não perdia, porque inclusive eu tô super ansiosa por essa live. Então, o Clóvis está pedindo para explicar melhor o efeito T2 no ADC. É assim, ó. A sequência não é no ADC, tá? É assim, ó. A sequência de difusão é uma sequência single shot ecoplanar T2. Quando a gente faz com B0, a gente não tem ponderação por difusão. E aí, quando a gente faz BBIL, a gente pondera ela de fato por difusão, a gente aplica ali uma saturação de gordura e aí a gente consegue ver exatamente o movimento randômico da água. Tá livre, não brilha, tá restrito, brilha. Quando a gente tem uma área de restrição em difusão, no mapa de ADC, ele vai apagar. Só que existe um artefato que chama artefato T2 Shine Through, eu acho que pronuncia assim, que é quando o efeito T2, da ponderação T2 se sobressai nessa imagem. Para a gente ter certeza que aquilo é um artefato, a gente vai conferir o mapa de ADC. Se não apagou naquela região, é porque de fato não era uma restrição, era um artefato. Agora, se apagou na região que estava brilhando lá na difusão, era uma restrição e não um artefato causado não um artefato causado por essa ponderação T2 aí, ok? Isso, exatamente. Apagou, brilhou num, apaga no outro, apaga em um, brilha em outro. Isso, perfeito. O edema vasogênico, ele vai apagar em difusão, porque o que acontece? Há um espaço maior entre as células, então não tem restrição à difusão da água. A água consegue se movimentar livremente. Como ele apaga em difusão, a gente vai ver ele brilhando no mapa de ADC. O mapa de ADC parece bem ali com a ponderação T2 mesmo. Brenda, a gente tem dois tipos de AVC. O AVC isquêmico acontece quando há um bloqueio ali da chegada do sangue naquela determinada região. Quando isso acontece, a gente tem uma falha das células, elas incham por uma determinada razão, e aí a gente vai ter movimento restrito da água. Não é sangue que tem ali, a gente tem a água com movimentação restrita. Vai brilhar em ADC. Agora, quando a gente tem um AVC hemorrágico, a situação muda de figura, porque depende do estágio, do momento que você adquiriu essas imagens em relação a quando aconteceu a hemorragia. Porque ele pode estar brilhante, ele pode ter um halo negro em volta dele, né? Porque a gente já está degradando esse conteúdo, pode apagar completamente. E vai depender do estágio dele. E aí a gente pode estar marcando uma outra live para conversar sobre os estágios do sangue na imagem de ressonância magnética. Porque dependendo do momento que a gente faz a imagem, ele vai aparecer de uma certa forma pra gente, tá bom? Comportamento de difusão em crianças menores de 2 anos segue a regra
que a gente está conhecendo aqui. Inclusive, segue essa regra que a gente acabou de ver aqui pro restante do corpo inteiro, tá bom? Então, toda quarta tem live às 22h30 horário de Brasília e todo domingo às 18h30 tem live também, tá bom? Então a gente tem 2 lives por semana, uma no domingo e outra na quarta-feira. O que costuma alterar aí? Clipes metálicos altera ali, né, a difusão, porque a gente vai ter um artefato de suscetibilidade, pode brilhar em volta e não é difusão, né, é artefato de suscetibilidade. O coluna com difusão, aqui a gente não tem feito não, mas se estão pedindo, faz, né? Ótimo assunto para se falar em estágio das hemorragias em ressonância. Pode deixar que mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Ó, quando a gente usa um valor maior de B, a gente quer uma imagem mais pesada, mais ponderada em difusão. Quando a gente usa um valor menor, a gente quer uma imagem menos ponderada, tipo ponderação intermediária. Quanto mais alto o valor de B, mais alta a ponderação por difusão, ok? A função da difusão na pelve, Reginalda, é basicamente a mesma função que a gente tem no crânio. Quando a gente tem algum achado quando a gente tem um hipersinal em difusão nos exames de pelve, a gente provavelmente tem um tumor hipercelular ali ou um foco de abscesso. Eu acho que são as 2 indicações mais comuns para se investigar isso. Ou a gente quer ver se aquele brilho todo que a gente está vendo é um cisto, e aí ele não vai ter, se não tem restrição à difusão, é um cisto mais simples. Se tem restrição à difusão, a coisa tá um pouquinho mais complicada pro lado dessa pessoa. Então, de todo modo, vocês podem usar esse raciocínio que a gente conversou aqui, ó. Ter restrição, provavelmente a gente está falando de um abscesso, ou a gente está falando de um tumor hipercelularizado, que às vezes a pessoa tem um tumor, mas que se ele não tem restrição à difusão, significa o seguinte, gente, que ele é um tumor de baixa agressividade e a difusão consegue predizer isso de certa forma, tá? A nossa live de hoje foi baseada aí nos anos que se seguiram de experiência e também no que o NIDE que fala a respeito de difusão. Esse aqui, ó, imagens do encéfalo, tá bom? Eu conferi hoje, inclusive, o que ele tinha para falar a respeito de difusão e trouxe para vocês na live aqui hoje, tá bem? AVCH e AVCE. Podemos fazer sim, com certeza, tá, Carlos? Essa live. Para aproveitar que vocês ainda estão aqui, eu vou passar o tema das nossas próximas lives. No domingo a gente vai falar sobre quem pode usar contraste, como fazer o cálculo do clíris, como eu falei. Na quarta-feira a gente vai falar sobre próstata, tudo que vocês quiserem saber sobre próstata, manda uma pergunta aqui para mim no direct. Eu vou colocar uma pergunta aí no stories, porque eu quero que vocês mandem as perguntas para que a gente consiga ter uma live melhor, que realmente atenda a necessidade de vocês aí, de dúvidas e curiosidades. Nesse domingo a gente fala de contraste, na próxima quarta a gente fala de próstata. E aí no outro domingo a gente vai falar de um assunto super excitante, que é ressonância cardíaca. E eu vou falar de ressonância cardíaca na companhia do professor Thomas. Assisti uma palestra dele lá no simpósio da Baiana sobre ressonância cardíaca. Amei a explicação dele e eu acredito que vocês vão gostar também. Reginaldo, a quantidade de exames com endorretal vem diminuindo significativamente, até porque o PIRADS vem mudando esse posicionamento e porque a gente tem equipamentos melhores, com bobinas de superfície melhores, que conseguem fazer esse diagnóstico sem a necessidade de constranger o paciente. E às vezes ele não fica quieto, né? Fica aquele movimento ali anal e a imagem nem sempre fica tão boa. Então a gente consegue preservar melhor o paciente que já está passando por uma situação de estresse, que ele sabe se tem um CA de próstata, que é uma situação muito grave. Então, tem caído mesmo em desuso, porque as bobinas de superfície têm dado muito bem conta do recado, ok? Muito obrigada, galera! Eu cheguei agora do anga, como vocês estão vendo, nem troquei de uniforme, então agora eu vou tomar um banho, vou dar uma descansada
E eu espero vocês aqui no próximo domingo pra gente falar de contraste. Por favor, estejam todos aqui, porque a gente vai ter um convidado especial. E o cara é fera. Ele é enfermeiro, chefe de 2 serviços na área de ressonância magnética, é técnico em radiologia, trabalha com ressonância. Então, se ele não souber falar desse assunto pra gente, eu acho que não tem mais ninguém que saiba. Então, espero todos vocês aqui. Muito obrigada pela companhia. Deixa eu só ver aqui antes de desligar as perguntas que enviaram. Ah, tá. Eu já respondi. Já respondi no meio da live aqui. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus, durmam com Deus, tenham uma ótima semana e até a nossa próxima live.